cada um terá a montanha que escalar, terá a visão da montanha que escalar. Podemos dizer que todos os crentes são iguais? Não. Cada um vai ter uma experiência diferente com Deus. E sabemos disso. A minha experiência não vai ser a experiência de mim. Esse texto que está na tela de vocês, cada um terá a visão da montanha que escalar, porque de fato, uns conseguirão ter uma visão mais ampla do Evangelho. Uns vão permanecer associando a sua visão de Evangelho apenas a partido político e não vão sair daí. Apenas vão estar debatendo ideologia de esquerda e de direita e não vão sair daí. Outros vão ficar na mesquinhez de entendimento da Bíblia apenas as questiúnculas, fazer como o pastor Bernardino, questões bobas e pequenas, e não vão sair daí. E outros vão considerar aquilo que é mais importante na sua fé e para o seu crescimento espiritual, e vão conseguir avançar, e vão conseguir escalar uma maior montanha. Então, irmãos, cada um vai ter a visão da montanha para escalar. Se eu oro mais irmã Francisca, se eu oro mais irmã Claudete, ou os irmãos que aí se encontram, se eu oro mais, pode ter certeza, eu vou escalar uma montanha maior. Qual é a nossa montanha, como cristãos, que nós devemos escalar? Porque na caminhada cristã parece ser assim. Nós começamos aos pouquinhos. A própria Bíblia diz que nós tomamos leite, mas depois vai vindo o alimento sólido, vamos amadurecendo na fé. E Cristo nos chama para sermos maduros na fé. Às vezes nós queremos tratar um irmão, aquele que chega na igreja, da mesma maneira que nós tratamos aqueles que já têm anos de experiência na igreja. E até mesmo aqueles que têm anos de experiência na igreja, às vezes não amadurece o suficiente e permanece com a mesma visão que estava no princípio. Portanto, ele não saiu do pé da montanha, ele não conseguiu avançar, ele não conseguiu escalar a sua montanha espiritual. E Cristo está nos convidando a escalarmos essa montanha espiritual. Amém? Então, irmãos, nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos evoluir em busca da melhor visão. Qual é o melhor lugar mais alto do cristão? É a cruz, quando ele está de joelho. Nunca ele pode escalar a montanha tão alta quanto você está de joelho. Ou seja, vamos pegar o nosso tema de hoje, associar o nosso tema, esse pensamento. Nunca o homem vai escalar tão alto, nunca vai conseguir um ponto tão alto da sua vida, a não ser pela oração. Somente pelo meio da oração é que ele vai atingir esse ponto alto de sua fé. Quanto mais oro, quanto mais eu busco o Espírito Santo, quanto mais busco o azeite do Espírito de Deus, porque está dizendo lá no Salmo 23, né, que o meu cálice transborda. E quando o cálice transbordar, o Espírito Santo dominar a gente, os frutos do Espírito Santo poderem nos encher, sim, teremos uma melhor visão. Amém? Amém? Então, nesse sentido, nunca o homem é tão grande quando se está de joelho. Nunca ele está planando tão alto quando se está de joelho. É interessante, porque para as pessoas estar numa posição de destaque é simplesmente ocupar um cargo público importante, é ser presidente de alguma associação, na igreja, no contexto eclesiástico, ocupar a função de diácono, pastor, é estar no topo. E Jesus disse, esse não é um lugar de destaque de cristão. Sabe onde é o lugar de destaque de cristão? De joelho. Nunca o homem se destaca tanto quando ele está de joelho. É aqui que ele está no seu topo, no seu Everest, no pico de sua montanha. É aqui que ele vai se encontrar com a sua melhor visão. Amém. É de joelho. Não é nos púlpitos, não é nos palcos, não, é de joelho. É o contrário. O voo é para baixo, não para cima. Então, quando eu me ajoelho, me jogo, e não vou mais além.
Quando é que Davi foi um homem de Deus? Quando é que Davi realmente se tornou o grande homem, o homem, claro, ele sempre foi um homem segundo o coração de Deus, mas que Deus pode recuperar a sua visão, porque Davi também estava cego ali. Ele cegou ali por Batseba, né? Quando foi que essa Sansão conseguiu enxergar e ter a melhor visão? Quando ele reconheceu que ele não era nada, que ele era pó e que ele dependia de Deus. Todos os grandes homens de Deus, e hoje são reconhecidos também por sua fé, eles passaram por esse processo de quê? De descida. Nunca o homem é tão grande quando se está de joelhos, mas esses homens não estiveram só de joelhos, eles estiveram deitados. Eles ficavam na posição deitados para dizer que ele era muito inferior e pequeno, e nada. Eles se vestiam de pano de saco, se cobriam de cinzas, e se deitavam no templo e pediam perdão a Deus. Eles se humilhavam, isso era uma atitude de humilhação. E era aí, quando eles se deitavam, cobertos de cinza, vestidos de pano de saco, é que eles davam o seu voo. Eles atingiam o topo da montanha, o pico do Everest. Eles escalavam a montanha da sua vida espiritual. Então aqueles que vivem brigando por cargos, aqueles que vivem brigando por posição, seja no meio social, seja na igreja, ainda está com uma visão pequena, limitada. Eu acho que não subiu nem a metade da montanha de sua fé. E que precisa realmente saber que essas bobagens, de disputa, de política, muitas vezes dentro da igreja, não levam ninguém a lugar nenhum. Nós estamos copiando o mundo, fazendo, repetindo, reproduzindo o que o mundo, o que todo mundo faz. E Cristo nos convida para uma nova visão. Uma visão de amor e não de exclusão. Uma visão de servir e não de ser servido. E essa visão que Cristo quer trazer, você quer trazer a sua igreja. E infelizmente parece que depois de 1000 anos de Cristo pregar, de falar que nós devemos ser servos um dos outros, que devemos amar o próximo, as pessoas parecem que não mudaram essa visão, continuam ainda como se não tivesse iniciado a carreira cristã, como se não tivesse dado 2 passos para escalar a sua montanha. A gente está entrando aí, aproximando aí na semana da Páscoa, as pessoas começam a meditar sobre Jesus, sobre a cruz de Cristo. E eu quero mostrar uma cena, eu já até falei sobre esse texto o ano passado. Vocês podem abrir, por favor, no Evangelho de João. João capítulo 19. O capítulo que fala da crucificação de Jesus. Aqui na cena da cruz, nós temos algumas figuras, alguns personagens que eu considero importantes, que foram levados para os momentos finais da cena de Cristo. Eles foram levados e conduzidos ali, ficaram ali com Cristo até os últimos momentos. E aqui há o exemplo de José, de Arimateia, o exemplo de Nicodemos. Tem também Maria, que se encontrava ao pé da cruz. Foi aqui que Jesus, foi quem meditou o ano passado. Eis aí a tua mãe. Estava lá o discípulo João. Pedro tinha negado já tinha abandonado. Olhando para esses personagens, aqui nós encontramos os soldados que viram os últimos suspiros de Jesus, que quebraram não, desculpa, né? Porque nenhum dos seus ossos foram quebrados, o texto bíblico diz, né? Mas bateram nele, mas não quebrou nenhum osso. Esses são os últimos personagens que participaram da cena final da morte de Cristo. A gente pega esse último dia, que aqui é a sexta-feira da paixão, e compara, por exemplo, com o domingo de Ramos, como a cristandade reconhece, domingo de Ramos. Diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, uma multidão entrou com eles, com ramos, cantando: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Mas aqui, nos momentos finais de Jesus, olha só, Sofia, olha só, irmãos do outro da tela, nos momentos finais de Jesus, poucas pessoas, irmã Francisca, estavam ali.
Não se engane. Muitos vão dizer que seguem a Jesus. Muitos vão dizer que clamam por Jesus. Mas quanto realmente vão estar com Jesus no momento da dificuldade? Quantos estão dispostos a passar pelo mesmo sofrimento de Jesus? De ir para a cruz com Jesus, de caminhar com Ele até o Gólgota, até o Calvário? Quantos? Nem todos estavam dispostos. No meio do caminho, no meio da semana, e já começando na quinta-feira, quando Jesus estava lá com os discípulos orando, disse: nem uma hora pudestes orar comigo. Muitos o haviam abandonado. E Jesus se encontrava ali sozinho. E aí Judas também tinha o traído, vinha entregá-lo com um beijo. Olha que cenas interessantes para meditar aqui nesse período aí, né, que nós vamos entrar agora. Todos abandonaram Jesus. Por quê? Naulinho, para a visão de Judas, a visão dos discípulos gerais, eles queriam a direita do Pai. Judas queria talvez ser o tesoureiro. Os outros queriam sentar à direita junto com Deus, com o Pai, no trono. Eles estavam buscando coisas terrenas. Olha a visão que eles tinham de Cristo, do reino de Deus. Era uma visão precária, era uma visão simplória. Quantos estão aqui nas igrejas hoje, irmão, procurando cura? Não vem igreja procurando perdão, salvação. Não, as pessoas estão procurando curas e bens materiais. Por quê? Porque eles estão com a sua visão turva, ainda não escalaram as suas montanhas. A gente tem aqui perto da Serra da Telha, né? Umas serrinhas, uns serrotes que a gente chama aqui. São as montanhas pequenas. Aqui mesmo, um serrote que eu subi com minhas irmãs. Era mesmo que a gente ia cantar e louvar a Deus. A gente não consegue ver Santa Cruz, porque é muito baixo. Mas se a gente for para a Serra da Telha, a gente vê Santa Cruz. Cada um vai ter a visão da montanha que escalar. Se eu escalar um serrotezinho, eu vou ver pouco da vida espiritual. Eu vou ver aquilo. Mas se eu escalar a Serra da Telha, se a minha escalada como cristão for o Everest, e aí a grande pergunta que eu vou finalizar essa noite é: onde está o nosso Everest? É a cruz. É nas cenas finais da vida de Jesus, com aqueles homens de joelhos ao pé da cruz, no melhor lugar do mundo, que é os pés de Salvador, dizendo assim: Jesus, eu estou aqui no pico da montanha, o pico de nossa montanha, o pico do nosso Everest é a cruz. É a mensagem da cruz. Perdoa, Senhor. Porque não adianta doutrina sem cruz, não adianta louvor sem cruz, não adianta buscar cura, buscar milagre sem buscar primeiro perdão. E a cruz é de onde nós podemos enxergar todas as outras coisas na nossa vida espiritual. É dali que tudo se amplia e que tudo tem sentido. E é por isso que eu busco a cruz de Cristo. É ajoelhar ao pé da cruz que nós atingimos o nosso pico do Everest, e que nós ampliamos a nossa visão de mundo, e que nós ampliamos a nossa visão de cristãos, e que nós abrimos os olhos para o verdadeiro sentido do cristianismo, que tudo vai fazer sentido. Porque se nós estivermos na igreja aqui apenas pela emoção, pelas curas, pelos milagres, as bênçãos materiais, nós vamos sair da igreja porque a nossa visão está turva e estamos ainda cegos por esse mundo, reproduzindo tudo que esse mundo oferece. Mas se formos movidos, orientados, guiados pela cruz de Cristo, tudo vai ser diferente. Vai ter sentido louvar, vai ter sentido organizar. A igreja não vai ser um fardo de eu vir no culto no domingo apenas como uma obrigação, mas vai ser um lugar que eu venho para sentir bem, para buscar o Senhor, para louvar. Mas isso só será possível se o nosso foco, se o nosso Everest, o nosso pico do Everest, a nossa escalada, a nossa montanha for a cruz de Cristo. Porque é na cruz que a gente entende a mensagem, é de cima, é vertical, vem graça, perdão. Nós vamos ter a melhor compreensão do mundo e vamos poder amar mais o nosso próximo, estender a mão do nosso próximo. Eu falo sempre isso.
e vou continuar pregando, porque esse é o Evangelho. Quando estão pessoas pregando o Evangelho no teor moral, buscando apenas a formalidade, os ritos, sem entender a mensagem da cruz, podemos dizer que ainda estão numa visão primária, não conseguiram sair nem do pé da montanha. Mas que nós possamos atingir o nosso cume, o cume da montanha, que é os pés do Salvador. Amém?